Começando o Mesa dos Notáveis. Ouvinte, que alegria ter você sempre aqui conosco. Eu tenho o prazer de te dizer que esse programa está no YouTube da Vinha FM agora, ao vivo, e você pode nos acompanhar por lá também. Pela Rádio Vinha FM, no seu dial 91,9, nas ondas FM e, claro, pela internet, no aplicativo, você pode nos ouvir de onde quiser. Vamos juntos, porque nós temos um assunto importantíssimo no Mesa de hoje. Quero sempre agradecer as participações, você que manda perguntas, você que inclusive é fã de carteirinha deste programa e desta rádio. Eu vou mandar fazer, viu, Edinaldo Maurício? Então vamos fazer uma carteirinha para os ouvintes mais fiéis dessa rádio. Precisamos fazer. É importante testificar, porque sempre tem aquele ouvinte que participa de todos os programas e hoje não vai ser diferente. Deixa eu cumprimentar ela, que é titularíssima aqui do Mesa, sempre está conosco e hoje vai ensinar a gente de coisas que a gente acha que sabe, mas na prática não sabe nada, que é muitas vezes lidar com as emoções dos nossos filhos. Olha o tema aqui, a importância da alfabetização emocional na infância. Você sabe, ouvinte, o ABC da emoção? Bom, se você é do tipo de pessoa que dá seta e não consegue entrar no trânsito, ou se você é a pessoa que vê o outro dando seta e não dá passagem, você não aprendeu não. Então fica com a gente que nós vamos até o final do programa resolver esse problema. Thelma Rezende, nossa querida psicóloga, tem mais de 20 anos de experiência aí na área da psicologia, é especializada em clínica, na psicologia clínica com crianças, adolescentes, orientação de família, pais, e é diretora também da Escola de Educação Socioemocional Team Mentors aqui na T2. Thelma, seja muito bem-vinda, como sempre, né? Você vem aqui, dá um show de informação e nos ajuda com os temas que parecem fáceis, mas na prática é difícil demais. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvinte. É sempre um prazer contribuir aqui com vocês. Eu aprendo muito aqui nesses programas também. É muito bom contribuir no Mesa. Aqui no Mesa dos Notáveis, inclusive, a gente conta história demais, né? Eu acho maravilhoso quando o ouvinte divide história, quando a gente põe as nossas histórias na mesa. E, enfim, essa aqui, eu já pensei em várias situações e eu imagino que o ambiente que mais teste as nossas crianças na emoção seja a escola, né? Que ambiente desafiador. A gente pensa, mas é só o primeiro dia de aula, mas é só uma prova, são só desafios aí pequenos, eles só precisam entregar um trabalho. Mas, de fato, as crianças que não aprendem o ABC da emoção, quando elas crescem, elas são vítimas de muitos traumas na emoção e na alma, né, Thelma? É isso mesmo. Então, a gente sabe que as crianças, elas têm poucas objeções no momento de adquirir informações. Então, é muito importante que nós, pais e educadores, que a gente tenha muito cuidado e o que falar para a nossa criança, né? Escolher muito bem essa escola que vai ser que vai estar ali na vida deles desde o início, né? Qual o preparo desses professores? Quais os princípios dessa escola? Se os princípios da escola combinam com os princípios da família, é muito importante, porque tudo isso é um aprendizado que inicia ali. Tem crianças que entram na escola antes de 1 ano de idade. Meu Deus, né? É muito novo, né, para entrar na escola. São os berçários, mas ele, né, hoje as famílias modernas, né, onde pai e mãe trabalham, onde o avô e a avó também estão trabalhando, então a criança às vezes ela sai muito cedo de casa, né? Uhum. E ela vai para esse ambiente. Então, como é importante nós pais não só pagarmos a escola ou o berçário, mas fazemos assim uma pesquisa a fundo de o que é falado nessa instituição, quais são os valores, qual é a missão, quais são os propósitos, né? Fazer um filtro, né, para entender melhor. Por quê? Porque a criança, ela tá ali um livro em branco. Uhum. E ele vai começar a ser escrito. E ele começa a ser escrito dentro de casa, ele continua sendo escrito na escola, vai continuando nas relações interpessoais, e por aí vai. Só que, olha o tanto que é importante a infância. Porque até os 5 anos, o nosso cérebro já vai se desenvolver 90%. Sim. Então, até 5 anos de idade, significa que nessa fase a gente vai desenvolver as principais habilidades
né? As habilidades cognitivas, sociais, emocionais e de linguagem. Mesmo, mas só para eu entender, essa fase inicial, então, ela é rápida, assim, esse período, porque a impressão que me dá é que nós continuamos aprendendo durante muito tempo, mas não significa que maior parte do aprendizado está nesse trechinho da vida. Exatamente. É onde vão se absorver maior parte das informações. Depois, no decorrer, a gente está em constante desenvolvimento, Sim. em constante aprendizado. Mas essas informações já foram colocadas lá. Perfeito. Certo? Então, daí para frente, nós vamos trabalhar o que já foi inserido, né? Nós vamos amadurecer todos esses conteúdos, né? A escola, ela não vai gradativamente aumentando ali as questões de dificuldade mesmo nas matérias, né? Nível a nível. Ou seja, gradativamente, isso também acontece nas emoções, né? Você vai adquirindo maturidade em conteúdos cognitivos, mas você não tem um acompanhamento hoje. A gente sabe que é muito falha essa parte do emocional. É porque também a gente nunca imagina que seja importante, né? O que eu tô percebendo, Thelma, é que a gente lida como se fosse assim, não, no meu tempo, né? Até aquelas brincadeirinhas. A psicóloga e o psicólogo do meu tempo era o cinto de couro, né? Rapaz, o menino não tá dando trabalho? Pera aí que eu vou chamar o psicólogo. E pega lá aquela vara de jambu. Hein, Didi? Aquilo ali na perna faz um estrago. Amora, nossa, varinha de amora, misericórdia. Então, e aí a gente acaba não percebendo a necessidade de um tutor interessado no desenvolvimento dessas emoções, né? Então, a gente tem uma falha nesse ponto aí, que a gente começa assim... É cultural, às vezes, né, do brasileiro ser menos preventivo e mais reativo. Uhum. Então, na verdade, quando os pais chegam a perceber que o filho está precisando de alguma intervenção psicológica, com certeza ele já observou isso há 3, 4, 5 anos atrás. Uhum. E demorou 4, 5 anos, deixou que esse comportamento se tornasse assim, algo mais complicado para vir a intervir. Uhum. Então, o que a gente precisa entender é que se eu ajo preventivamente na infância, né, eu estou aqui, eu estou ajudando meu filho a ter um emocional mais forte para ele não ter tantos problemas na adolescência. Perfeito. A gente sabe que na fase da adolescência é um boom do desenvolvimento, né? Tanto no corpo, tanto no físico, no intelectual, mas também o emocional. E é engraçado que o pessoal até brinca, né? Fala que não é adolescência, é aborrecência, meu Deus, que fase difícil. É perceptível como os adolescentes sofrem. Pois é. Então, se o pai nota que o filho tem dificuldades sociais desde 3, 4, 5 anos, que ele não interage, que ele não divide o brinquedo, né? Que ele é o coleguinha que morde os outros na escola. Que não entra no grupo, que só brinca sozinho, ou ele estraga a brincadeira dos outros, né? Ele é aquele tipo de criança desagradável socialmente, sim. Ninguém quer brincar com ele afugenta os coleguinhas. Esse não é um comportamento comum da criança. É importante dizer isso, porque tem pessoas que acham que é próprio de criança faz assim, criança é assim, e não é, né? Não deveria. A criança tem fases de ser egoísta, tem fases de não dividir o brinquedo, mas tem alguns comportamentos que a gente percebe que fogem do natural, né? Algumas maldades, né? Agressividades, às vezes, assim, muito repetidas. Você está sendo chamado muitas vezes na escola porque seu filho está batendo, porque seu filho está desrespeitando o professor. Então, isso é um alerta. Você não pode achar que tudo é normal.
E tem pais que acham assim, mas ele é tão novinho, ele não vai entender se eu tentar ensinar. Crianças têm a capacidade de aprender, Thelma? Demais da conta. A criança, ela aprende o tempo todo e ela sabe muito bem usar as situações, inclusive usar da culpa, do sentimento de culpa dos pais, né? A minha avó falava assim, ó, para aprender o que não presta, aprende rápido. Agora para fazer o que é bom, não pega de jeito nenhum. Mas realmente mostrando mais uma vez a capacidade de aprendizagem de uma criança, né? Porque tem pai que fala assim, mas aí você está falando de um tratamento para uma criança tão jovem, eu vou ensinar o que para ela? Eu vou até perguntar, Thelma, tem histórias que mostram essa necessidade, né? Você não precisa citar nomes, mas conta pra gente a história. Né? Por exemplo, tem uma que você me contou aqui nos bastidores, interessante, de uma mãe com um desafio do pós-pandemia para conseguir tirar a filha de casa. Teve muito isso? Tem demais isso. Tem muitos, principalmente os adolescentes. Tem muitos adolescentes e jovens que não querem mais voltar para a escola, que não querem mais sair de casa, que não querem ir para o shopping, que não querem socializar, que não querem ir numa festa de aniversário. E isso não é nada comum. Isso é assustador, né? Às vezes eu vejo mães contarem assim, porque ela não gosta. Não. Ela fazia isso antes? Fazia, ela gostava antes? Pois é. Tem perfis de pessoas mais introspectivas, né? Que gostam, preferem ficar ali com seus pensamentos, sozinhas, mas nós precisamos do outro para nos relacionar, para amadurecer, para testar as nossas habilidades sociais. Não dá para você perceber que seu filho está ficando cada vez mais dentro do quarto, cada vez só em redes sociais, cada vez mais só nos jogos, e que ele não consegue mais nem, às vezes, conversar com os pais, ou não senta na mesa para fazer refeição, né? Cada um come no seu quarto, cada um com o seu celular. Então, nada disso que está acontecendo pode estar acontecendo na sua casa. Aqui, eu não estou acusando ninguém. Cada um sabe a dor, né, de ser e de estar passando, né, por tudo que está passando dentro de casa. A gente sabe que nossos filhos, os seres humanos, eles não são assim tão simples. Eles não são causa e efeito. Eu vou fazer tudo certinho e vai dar tudo certo. Você pode fazer tudo muito certo e dar tudo muito errado. Mas pelo menos você tentou, né? Vamos dizer, a pessoa fala, mas e se der tudo errado? Pelo menos você foi na direção correta, é o que importa. Exatamente, mas a gente precisa fazer aí a nossa parte, que é aquilo que a gente está falando, né? Percebeu que tem algo acontecendo errado, a escola te chamou, a avó tá falando, a tia tá falando, o pai tá falando, só você que acha que tá tudo normal, mãe. Eu sei que a gente tem aquele amor incondicional, ele vai continuar existindo, mas a gente precisa abrir o olho o quanto antes para as necessidades dos nossos filhos, né? É melhor prevenir do que depois ter que intervir. E aí você pode até dizer aqui, né, Thelma, até pra gente fazer o primeiro intervalo aqui, às vezes remediar pode não ter uma solução. Então, às vezes, a criança ela entra ali num problema, né, numa depressão em alguma coisa, e aí vai ter que remediar de uma maneira muito difícil e podendo não conseguir sucesso nesse tratamento. Então, por que não ensinar antes do problema existir e já trazer essa saúde e esse crescimento de maturidade quanto antes, né? Exatamente, isso é o ideal, a gente tratar das emoções dos nossos filhos, fortalecê-los, né, para serem crianças que aceitem frustrações, que saibam lidar com seus sentimentos e sejam solidários com os outros. Isso é maravilhoso. Filho birrento, aquele que grita o tempo todo no pé do ouvido dos pais e dos amigos dos pais. Pois é, ele está chamando a atenção de uma forma, assim, ele está gritando por socorro, esse menino que está dando birra, assim. Já atendi uma vez uma mãe que ela falava assim, eu não consigo comer, eu não suporto ficar dentro de casa. E o menino tinha 3 anos de idade. Meu Deus. Ele tinha uma necessidade tão forte de atenção que os pais não sabiam lidar com aquilo e ele era agressivo nesse sentido. Então,
A mãe queria almoçar, o filho não deixava, ele subia até em cima da cabeça dela. Ai, meu pai. Então, Que coisa. então, assim, são comportamentos que não são normais. Então, assim, vamos falar do que é normal na criança. A criança é alegre, a criança é feliz, a criança dá uma birrinha aqui e outra ali. Mas a criança que permanece muito tempo em comportamentos de birra, em comportamentos agressivos, de quebrar coisas, de chutar, às vezes, a canela dos outros, que está mordendo os coleguinhas e está repetindo muito esses episódios, né, de não aceitar, às vezes, a autoridade dos professores. Quem não aceita a autoridade do professor tem certeza que não está obedecendo os pais dentro de casa, não está aceitando a autoridade. Começa dentro de casa, né? Com o pai, com a mãe, com os avós. Então, se essa criança não é ensinada em casa a respeitar a hierarquia, ela vai chegar na escola e vai ter muitos problemas. Então, o que eu sempre digo? O normal é a criança ser alegre, feliz, sociável. Esse é o natural de toda criança. Ela chega no ambiente, ela senta ali com os outros coleguinhas que ela nem precisa conhecer, e ali eles começam a brincar. Essa criança está saudável. Perfeito. Agora, uma criança que chega no meio de um grupo que está ali brincando e ela, de repente, ela quer destruir a brincadeira, ela quer chamar a atenção pelo mau comportamento, né? E isso não é intencional da criança. Eu sempre vejo esses comportamentos negativos de uma criança como um grito de socorro. Isso irrita muito os pais, isso irrita muito os educadores, isso afasta essa criança, ninguém quer brincar com ela, mas na verdade essa criança precisa de ajuda. Inclusive, eu quero fazer essa pergunta, vai ser respondida já na volta do intervalo, que é a seguinte: se os pais, eles podem ensinar, ok, mas como transmitir? E se existem métodos mais fáceis para a criança acessar. Porque eu duvido muito que uma criança mantenha a atenção aqui num quadro, onde você vai expor alguma teoria. Olha, você precisa ter controle das suas emoções. Não é essa maneira, eu imagino. Mas existe um caminho, né, Thelma? Com certeza. Vamos falar sobre isso. Eu acho bem interessante essa pergunta sua. Vai ajudar muita gente. Com certeza. Pai e mãe, você que precisa cuidar do seu filho como nunca. Fica com a gente, o intervalo é rápido. Estamos falando da importância da alfabetização emocional na infância. E não é brincadeira não, eu tenho certeza que a vida de muitas crianças vão ser mudadas a partir dessa resposta. Na volta, eu refaço ela e a gente ouve de Thelma Rezende como fazer, qual o primeiro passo na direção da solução desse grande problema. Não sai daí. De volta com Mesa dos Notáveis, esse é o segundo bloco e temos uma notícia para te contar. É importante dizer que mais de 10 adolescentes, entre cada 15, são adolescentes que precisam de tratamento psicológico. Fiquei chocado quando eu vi, né, essa estatística mostrando a necessidade do tratamento. Qual que é o número exato, Thelma, dos adolescentes que estão entrando nessa fase de desenvolvimento, né, das emoções, do próprio corpo, que precisam de um atendimento e, no mínimo, de um auxílio para conseguirem desenvolver esse intelecto emocional? Olha, Guilherme, essa estatística, eu não posso... Hoje, pós-pandemia, a gente não tem mais esse número exato, mas com certeza a situação piorou bastante. É mesmo. Né? Nós vamos saber nós vamos ter esses dados ainda daqui a um ano, né, eu imagino. Mas no consultório, o que eu percebi? Um aumento expressivo de crianças e adolescentes, de pais procurando atendimento para as crianças e para os adolescentes nessa fase de pandemia. Mas o que eu posso dizer? Os problemas da pandemia, eles só pioraram. Eles já existiam antes. Foi como colocar na panela de pressão aquilo que já estava ali cozinhando em banho-maria. Sim. Então, assim, deu uma acelerada no processo que ia aparecer talvez mais para frente, né? E aí apareceu um pouco antes, então, né? a pandemia fez isso acontecer. Quem sabe isso não poupe aí anos de dor, né, no futuro. Porque realmente, quando demora, fica ali incrustado até que a pessoa
percebe que é um problema. Fiz uma pergunta no primeiro bloco para a Thelma, vou repeti-la. Estamos falando sobre a importância da alfabetização emocional na infância. E a Thelma lida, né? Ela é psicóloga, tem mais de 20 anos de experiência e é especializada nessa gestão clínica aí de crianças e adolescentes, orientadora de pais e família. Dá para entender que uma criança não aprende fácil, né? Tanto que professoras do maternal têm uma dificuldade ainda maior para ensinar qualquer coisa. Para pais que nos acompanham agora, qual que é um caminho para ensinar essa criança a ter controle sobre as próprias emoções, para que quando ela se torne um adulto, ela não viva uma vida de frustrações e ao mesmo tempo de não conseguir lidar com essas relações interpessoais? Eita, mas não é fácil não, viu? É missão difícil aqui. Ei, papai, Dá para mamãe. responder num programa só? Nossa. Olha, para começar é o seguinte, na verdade a gente só consegue dar o que a gente tem. Sim. A gente só pode ensinar legitimamente aquilo que a gente aprendeu. E muitos pais não aprenderam ainda a lidar com as suas frustrações, não aprenderam a ter autocontrole, ainda estão gritando, ainda estão educando pelo medo, né? Então, quando você educa uma criança pelo medo, você não está ensinando para ela que não é o que ela deve fazer, né? Você só está reprimindo um comportamento. Sim. Certo? E eu sempre digo também para os pais o seguinte, gente, peçam ajuda, né? Vocês não são especialistas na área da educação emocional. Os professores também, os educadores, têm uma dificuldade muito grande nisso. Então, eu acredito o seguinte, tratar de emoções é para quem é especialista. Procura um psicólogo para a escola, entendeu? Acho que a escola tem que ter esse profissional aí na sua equipe para auxiliar os educadores, para auxiliar os pais, para auxiliar as crianças e também procurar ajuda especializada, né, de profissionais, de psicólogos, né, que existem aí que trabalham essas questões infantis, da adolescência e que saibam façam essa parte de orientação dos pais. É muito importante que a gente aprenda para a gente poder ensinar. Perfeito. É importante dizer, né, até esse programa que nós estamos fazendo com esse tema, ele foi gerado debaixo de um evento que a Thelma realiza ali na escola dela de inteligência emocional, que é um evento também para criança e também para pais. É interessante, né, Thelma, que às vezes os pais, eles precisam primeiro aprender para depois ensinar as crianças. Tem uma frase que a gente sempre ouve dizer, falar, mas eu não sei dar carinho porque eu não recebi, então eu não aprendi. E com essa frase fica nítido que tudo que nós estamos falando aqui no programa é uma verdade muito clara, né? Então, a pessoa ela diz, eu não consigo dizer eu te amo porque eu nunca ouvi eu te amo. E a gente só pode dar e dividir com as pessoas aquilo que nós temos. Então, esse é o momento de construir essa emoção saudável para que no futuro essa emoção divida com as pessoas coisas saudáveis também, né? Exatamente, né? Se você ainda não aprendeu, nunca é tarde. Eu sempre digo, a boa notícia é que a gente está em aprendizado constante. A pessoa vai pensar, mas eu já tenho mais de 30, tenho mais de 40, tanto faz, né? Tem mais de 50, tem 60, ainda é tempo de aprender. Sempre é tempo de aprender. A gente está em constante construção, graças a Deus. E se a gente consegue aprender, a gente consegue ensinar. Com certeza. Ensinar é um papel para profissionais que entendem do assunto, amigo. E é claro, os pais precisam mais do que nunca aprender como ensinar os filhos. E eu vou até citar aqui, Thelma, essa oficina sua vai ter alguma edição próxima? Porque eu já vi outras edições da oficina lá na escola. Então, Guilherme, dessa demanda de consultório que a gente recebe dos pais, está surgindo esse evento para crianças, né? Para auxiliar os pais e ajudar as famílias. Então, o que eu pensei? Fazer algo simples, gosto de coisas simples, pegar brincadeiras do dia a dia, do cotidiano e dentro dessas brincadeiras, de uma forma muito lúdica, a gente treinar as crianças para identificar suas emoções, para ter autocontrole, né? Para ter resistência às frustrações, para saber lidar com os nãos da vida, para saber também se relacionar com os outros. Só para eu entender esse relacionamento, existem alguns executivos, pessoas que são gerentes de alguns departamentos e empresas,
que não dão conta de lidar com os seus liderados, né, ou subordinados, sem gritar. Eu já vi demais isso, é uma coisa muito comum. A pessoa ela não dá conta de não explodir. E aí vem sempre aquela frase: esse é o meu temperamento, eu sou assim mesmo, aqui é preto no branco, não tem meia conversa e meia palavra. Isso aí não parece um defeitinho ou uma falta de ensinamento na infância? Exatamente, né? A gente tem vários executivos, tem pessoas aí que têm uma inteligência intelectual, cognitiva lá nas alturas. Mas, infelizmente, nas suas emoções não podem receber um não podem, né, ser contrariados de forma nenhuma. Né? Todo mundo tem que abaixar a cabeça e, de repente, se alguém olha de uma forma diferente, essa pessoa já se irrita e já explode. Com certeza, falta de habilidades sociais. Não aprendeu isso, mas pode aprender. Com certeza, ainda é tempo, né? Mas só aprende quem acha que não sabe, né? Quem acha que sabe tudo também não aprende mais nada. Não. Aí, como você já dizia a Bíblia, né? O humilde acha graça, mas o soberbo é Deus mesmo quem resiste, né? Tem que ter humildade para aprender. Não tem tempo ruim para aprender. E eu gostei quando você falou aí dessa questão que a pessoa ela não aprendeu. Dá tempo de aprender a falar sem gritar. Conseguir influenciar, conseguir inspirar e liderar não só pelo medo, né, Thelma? E tudo isso tem a ver com emoções. Com certeza, né? Educar pelo exemplo, pelo respeito, né? Sabendo falar um não para o seu filho de forma respeitosa, de forma gentil. Sabia ouvir um choro, sabe, pai e mãe? Às vezes a gente precisa ouvir o choro e não é ter que dar o que a criança quer, mas acolher ela naquele momento. Minha filha, não é hora, não vou te dar, não posso, não é assim, é em outra situação. E ela vai chorar, porque não vai conseguir o que quis, mas você vai estar ensinando ali a uma resistência, a uma frustração, a ouvir um não de uma forma gentil, né? Então, tem jeito de falar não de forma gentil. Para finalizar o nosso programa, terceiro e último bloco. No Mesa dos Notáveis falamos tudo sobre alfabetização infantil. E agora é importante que a gente finalize colocando um ponto. Pai, mãe, você que está tendo dificuldades na criação dos seus filhos, inclusive nesse pós-pandemia. A Thelma vai finalizar dizendo pra gente como você ter atitudes práticas para ajudar. E eu queria pedir para que a Thelma também estendesse para todos que acompanham o programa agora esse convite, já que sábado tem esse grande evento, que é o evento aí de alfabetização infantil. E para que idade serve? Afinal, tem pais que perguntam, meu filho ele está com 3, 4, 5, 2, qual que é a idade que pode participar de uma oficina, de um evento que vai ensinar as crianças como esse? Thelma. Bom, então, nosso convite é para todos vocês, papai e mamãe, de crianças de 5 a 10 anos. Nós vamos pegar essa faixa etária, né, para que a gente possa treinar nessas crianças, desenvolver nessas crianças essas habilidades sociais de forma lúdica, né? Com brincadeiras, histórias, músicas infantis. Eles vão aprender brincando. A criança aprende brincando, né? E é aquele brincar intencional, onde nós vamos ensinar a identificação das emoções, né? As emoções deles mesmos, ao respeito dos sentimentos dos coleguinhas, ou seja, ter empatia com os demais, se socializar melhor, ter um autocontrole sobre a raiva, sobre a tristeza, o domínio das suas próprias emoções. Isso precisa começar o quanto antes. Então, nesse evento de sábado, que vai ser no dia 12, às 14 horas, aqui no Setor Bueno, tá? Nós estamos ali preparados, com uma equipe afinadíssima de psicólogo, psicopedagogo, pedagogos, tá? Para receber seu filho e para ajudar você e sua família no ensinamento, né? Dessas questões emocionais que são tão importantes, tá? Então, conte conosco, vai ser um evento, assim, eu acho que muito alegre, e a gente quer muito contribuir com as famílias. Esse é nosso principal objetivo. Thelma, isso é um verdadeiro símbolo de uma pessoa que se importa com os filhos, né?
Só pra gente fechar com chave de ouro, tem uma história de uma criança que você contou aqui no programa que escalava a mãe e não deixava a mãe fazer nada. A mãe queria almoçar, não deixava. A mãe queria sair, dava birra e chorava desesperadamente. O que você recomendou que resolveu esse problema? Então, o que eu percebi nesse caso, né? Depois de várias conversas, investigando assim o contexto da família, eu percebi que era uma mãe que trabalhava em casa, né? Ela precisava de um tempo ali de atenção no trabalho dela, e essa criança ela estava em casa, estava carente e sem atenção. Mesmo que a mãe estivesse no mesmo ambiente, eles não estavam se relacionando. Então, o que eu ensinei, treinei a mãe para que ela pudesse tirar um horário, um tempo do dia dela, que fosse de meia hora a 1 hora, para estar exclusivamente com o filho dela, brincando com os brinquedos, jogando videogame ou assistindo alguma coisa que só fosse um programa dos dois, né? Sem celular, sem computador, sem telefone, sem intervenções, que ela desse um tempo de qualidade, que é uma das linguagens de amor, né? E sabe o que é o mais interessante? Algo tão simples assim. Depois de tudo. O menino ficou calmo, o menino ficou na maravilha. dele, melhorou o relacionamento dos dois. Por quê? Porque uma mãe assim, ela também fica estressada, né? Então assim, a criança não sabia pedir, porque a criança não tem esse alfabeto de maturidade de falar assim, mãe, eu preciso de um tempo com você. Ela nem sonha que é isso que ela precisa, né? E a mãe também está muito ocupada e não sabe o que fazer com esse filho. Ela fica tão desesperada, e aí todo menino é hiperativo, né? Sim. Não quer dizer que o menino é hiperativo, quer dizer que ele está chamando a atenção. De repente, se você dá o que ele precisa, que é a atenção, né, você resolve o problema e aí estão se relacionando melhor, estão mais felizes, né? Graças a Deus. Graças a Deus, isso é o que importa e é o que a gente espera que você viva depois de ouvir esse programa, ouvinte. Thelma Rezende, a nossa psicóloga há mais de 20 anos, especializada aí na clínica de crianças e adolescentes, é orientadora de pais e famílias e também diretora lá da Escola de Educação Socioemocional Teen Mentors, que é aqui na Avenida T2, no setor Bueno. Thelma, para o pessoal te seguir lá no Instagram e fazer mais perguntas, continuar interagindo, qual que é? Meu Instagram é o @psi.thelmarezende com Z. Perfeito. psi.thelmarezende, psi.thelmarezende, Rezende com Z. Muito obrigado, Thelma, e nós podemos nos encontrar lá na oficina de alfabetização emocional para crianças. É sábado, que horas que você disse? Das 14 às 17. Pronto, das 14 às 17, lá na Teen Mentors. Obrigado, Thelma, obrigado, ouvintes da Vinha FM. Espero que você tenha alfabetizado aí as suas emoções e quem sabe você não transmita com muita mais facilidade, né? Com muito mais facilidade a partir daqui. Eu te espero no Mesa dos Notáveis, que vem logo depois do nosso fim de semana. Um forte abraço e até lá. Tchau.